Ainda tem um pouquinho de água dentro do copo que está deixando ele da metade para cima, ele está cheio demais, tem um pouquinho mais para derramar para chegar exatamente na metade e ter o dilema, será que está cheio, será que está vazio? Para os otimistas e pessimistas, nós tivemos uma boa alta, eu lembro a vocês, o André estava lembrando agora, nestes últimos meses em especial, no mês de setembro, agosto, setembro, nós tivemos essa descolada aí do nosso índice Ibovespa. Agora, quem não descolou, senhor Francisco Alves, foi o mercado asiático, seguiu o otimismo generalizado de ontem lá nos Estados Unidos. Nós tivemos boas altas por lá, eu gostaria de um fechamento geral e, claro, qual a leitura deste dia para a Ásia das principais bolsas? Vamos lá, os mercados asiáticos fecharam realmente, majoritariamente, em alta, acompanhando aí esse viés positivo, os recordes de fechamento dos mercados americanos, em especial o Dow Jones, o S&P e as ações de tecnologia que levaram o S&P a esse 44º recorde de fechamento lá nos Estados Unidos. O Japão subiu 0,26% e o iene veio a se valorizar no início aqui da nossa manhã, final da madrugada, quando terminou a sessão europeia. O iene que terminou ontem na casa dos 149,4 unidades de iene por dólar, se valorizou a 148,8, 148,9 unidades de iene por dólar. O iene se valorizou, o dólar caiu, mas a Bolsa do Japão acompanhou o sentimento positivo, subiu 0,26%. Quem se recuperou bastante também, recuperando boa parte da queda aí dos últimos dias, foi a Bolsa de Hong Kong, 2,98% de alta. Na China continental, as bolsas fecharam mistas. O Xangai Composto subiu 1,32%, enquanto que o Shenzhen Composto caiu 0,37%. Coreia do Sul, voltando de feriado, subiu 0,19%. Feriado em Taiwan, não tivemos negociações no TAIEX. Na Tailândia, a bolsa subiu 0,79%. Em Singapura, caiu 0,29%. Sensex na Índia subiu 0,18%. Bolsa de Sydney subiu 0,43%, com destaque para as mineradoras, vou passá-las agora para vocês. A Bolsa da Indonésia caiu 0,11%, portanto, majoritariamente, as bolsas fecharam no azul, fecharam positivas, algumas bolsas com pequenas margens, pequenas quedas. Vamos ver os quadros das mineradoras. Em Sydney, na Austrália, a BHP Billiton subiu 1,43%, a Rio Tinto subiu 1,38%, a Fortescue Metals teve alta muito forte, 4% de alta, 4,01% de alta. A Coronado Global Research subiu 3,15% e a Champion Iron subiu 3,37%, as mineradoras firmes. Mas o destaque, Gabriel e amigos, André, foram para as mineradoras de lítio, que fecharam com fortíssimas altas depois das notícias da compra da Rio Tinto sobre Arcadium Lithium. 38,75% de alta para Arcadium Lithium em Sydney, na Austrália. A Liontown Research subiu 5,70% e a Eagle Research subiu 1,68%. Portanto, um cenário positivíssimo para as mineradoras lá em Sydney e também para as mineradoras que negociam o lítio. Falando um pouquinho aqui das mineradoras em Londres, BHP sobe 0,10%, Rio Tinto cai 0,40%, Glencore cai 0,80%, Anglo American cai 1,75%, Antofagasta cai 1,40%. Lá em Londres o cenário já é um pouquinho mais cauteloso. As mineradoras, exceção a BHP, que opera estável com pequena alta, elas operavam com pequenas margens, pequenas quedas. Minério de ferro caiu 1,02% em Dalian para janeiro, 776 ienes o fechamento, que equivale aí a $109,50, $109,60 a tonelada, queda de cerca de 1%. Portanto, na China, em Singapura, o contrato para novembro operava estável, com uma pequena queda de 0,1, 0,2 a $104,80, portanto, estabilidade do minério. Pequena queda em Singapura e uma queda de cerca de 1% em Dalian, mas as mineradoras vão caindo um pouquinho na Bolsa de Londres, neste momento no complexo, mas em Sydney o resultado foi muito positivo. Nós vimos a Bolsa de Sydney ancorada aí pelas mineradoras, também pelo setor, subiu 0,43%. E o destaque também para o PBOC, o Banco do Povo, o Banco da China, que fez um swap de 500 bilhões de ienes nessa madrugada, tentando dar liquidez às principais empresas, aos setores na China. Gabriel. Certamente é um negócio esse entre Rio Tinto e Arcadium Lithium que não se vê todo dia. 90% de prêmio sobre o valor de mercado, pagamento todo em dinheiro, sem troca de ações. A Rio Tinto, uma das maiores mineradoras do planeta, bastante animada e
projetando um bom futuro para o mercado de exploração de materiais utilizados na transição energética, dentre eles o cobre, o alumínio e principalmente o lítio. Puxou a carriola do restante das mineradoras de lítio lá na Austrália. Exatamente. É um negócio que a gente não vê todos os dias, né, André? 90% de prêmio, tudo em dinheiro. Essas grandes mineradoras estão trabalhando para mudar um pouquinho o portfólio de produtos, de exploração de materiais. Quando a gente vê 10% de prêmio, 15% de prêmio, 20% de prêmio já é uma coisa maravilhosa, né? Agora 90% de prêmio, talvez eu nunca tenha visto, viu, Gabriel? Exatamente, 90% de prêmio sobre as ações negociadas lá na sexta-feira, quando surgiram os rumores. E aí o mercado foi se ajustando, subiu 30% na segunda, nós tivemos mais 30%, quase 40% no dia de ontem, o ativo respondendo muito bem. Falando sobre mineradoras ainda, Vale, 0,00000 nada acontece nas ADRs da companhia negociadas nos Estados Unidos por enquanto. Movimentação estável para Vale negociada por ADR no pré-mercado de Nova York. André Moraes, da última vez que nós lhe recebemos por aqui, nós ainda não tínhamos a China funcionando. Passávamos por um feriado de 7 dias corridos, voltou do feriado, frustrou o mercado. Nós temos agora uma coletiva de imprensa marcada pelo governo da China para sábado, talvez para anunciar novos incentivos. E aí o mercado começa a trabalhar com a imaginação, com a especulação, mas o setor deu uma balançada nesses últimos dias. Exatamente, e eu comentei agora há pouco, fazendo alusão ao futebol, né? Em Vale é a mesma sensação, né? Você tem que estar em campo para fazer o gol, aí você vai lá, se posiciona, está esperando o cruzamento, daqui a pouco vem aquele cruzamento completamente quadrado que você não tem o que fazer, não vai sair o gol, né? E aí, semana passada, a gente falava do gráfico da Vale e o retrato era mais ou menos esse que está aí na tela, né? Então a Vale estava se esbarrando aqui nessa linha, que é uma linha de tendência. Deixa eu tirar o zoom aqui para o pessoal ver, né? Que vem lá do seu topo histórico, né? E aí a gente falava o quê? Poxa vida, né? Então, olha, tá vindo o cruzamento, né? Se a Vale romper essa região aqui em cima, a gente pode tentar aqui entrar em Vale para, enfim, chutar pro gol, tentar fazer um gol, né? Mas a frustração é que o cruzamento vem quadrado e a gente, felizmente, né, nem consegue entrar na operação, porque se tivesse entrado, a gente provavelmente já teria saído com prejuízo, né? É o que aconteceu com o Vale na semana passada, um pouco de frustração, mas de qualquer forma, né, eu sempre insisto muito que o melhor lugar para se comprar um ativo é perto das médias móveis, ou seja, de novo a gente vai se posicionar na área para ver se a gente tem um pivô, né, que é o que o grafista gosta muito, né, topos e fundos ascendentes, para voltar a pensar aí em compra de Vale. Agora, de certa forma, tem exatamente essa frustração com a volta da China, não só para a Vale, para todas as mineradoras, né? Esses gráficos, quando a gente compara com as mineradoras que o Francisco acabou de comentar agora há pouco, que são as maiores do mundo junto com a Vale, estão muito parecidos, né? As mineradoras lá em Londres também sofreram um tanto essa semana, principalmente na terça-feira, quando a maioria delas caiu cerca de 4%, foi assim com o Vale também. E a gente precisa esperar um pouco mais. De novo, a gente se posiciona para que se a partir daí começar a subir, a gente tente uma operação com Vale, mas ainda não está no time certo, quer dizer, essa bola ainda não foi cruzada para a nossa área, Gabriel.